Olá! Nesta aula vamos falar a respeito das provas no processo penal. Este conteúdo foi trabalhado pelo legislador num dos capítulos mais extensos do Código de Processo Penal. Vamos falar primeiramente de alguns princípios a respeito da teoria geral da prova, para depois abordarmos os meios de prova previstos no Código de Processo Penal. Inicialmente, é importante dizer que o juiz tem uma difícil tarefa dentro do processo penal, que é justamente a de decidir o destino de um réu a partir do cometimento de um fato que ele próprio, magistrado, não presenciou. Consequentemente, ele vai se servir com a prova para reconstruir a infração penal que foi cometida. E, consequentemente, a partir dessa construção, ele vai tirar as suas conclusões a respeito da tipicidade, da antijuridicidade do fato, da culpabilidade do agente e, portanto, a respeito da sua punição. Vamos verificar, antes de mais nada, que o artigo 155 caput do Código Penal diz que o magistrado deverá formar a sua convicção pela livre apreciação da prova. Isso quer dizer que o legislador adotou, em matéria de prova no processo penal, o chamado princípio do livre convencimento motivado, também chamado de princípio da persuasão racional. O juiz ele vai ter liberdade de apreciar qualquer meio de prova que eventualmente tenha sido produzido. Vai poder analisar com liberdade todas as provas que foram colhidas ao longo da instrução. Só que necessariamente, na hora de decidir, deverá fundamentar a sua decisão. Dizer por que levou em consideração a prova testemunhal em detrimento da confissão. Por que levou em consideração a prova documental em detrimento da acariação. Consequentemente, fala-se, em se tratando de direito processual penal, que o juiz togado está vinculado ao princípio do livre convencimento, mas do livre convencimento motivado, fundamentado. Ele tem que dizer as razões que o levaram a ficar convencido, persuadido em relação ao meio de prova. Notem que, em se tratando de procedimento do tribunal do júri, os jurados estão vinculados ao princípio do livre convencimento, não havendo a necessidade de fundamentar as suas decisões, o que já não acontece em relação ao juiz togado. Vamos verificar ainda que um outro princípio foi adotado pelo processo penal em matéria de prova, ganha relevância, o princípio da chamada verdade real ou verdade material. O magistrado, nessa reconstrução da infração penal que foi cometida, na reconstrução da infração pela qual deverá julgar a pessoa do réu, ele deve buscar uma verdade mais próxima da realidade, uma verdade mais próxima do que efetivamente aconteceu. Consequentemente, o juiz não precisa se contentar com a verdade formal trazida pelas partes aos autos. Ele deverá buscar a chamada verdade real, a verdade material. E isso nós observamos especificamente no artigo 156, inciso 2 do Código de Processo Penal, quando esse dispositivo adverte que o juiz pode, para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, determinar de ofício a produção de determinado tipo de prova. Então, nós vamos ver que o juiz tem uma liberdade não só de apreciar a prova produzida, mas também de, quando houver necessidade, para sanar dúvidas sobre ponto relevante, determinar a produção de uma prova que ele reputa interessante, necessária, conveniente. Vamos perceber ainda que o Código de Processo Penal repetiu um princípio que está previsto lá na Constituição Federal, que é o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita. Então, vem especificamente o artigo 157 do Código de Processo Penal falar que as provas ilícitas são inadmissíveis no processo penal e, consequentemente, devem ser desentranhadas, devem ser retiradas dos autos. Primeiro, nós vamos perceber que o artigo 157 do Código de Processo Penal diz que prova ilícita é aquela obtida em violação a normas constitucionais ou, eventualmente, em violação às normas legais. Daí, então, vem a doutrina diferenciar a chamada prova ilícita em sentido estrito, que são aquelas colhidas violando direito penal ou normas constitucionais, e a chamada prova ilegítima,
que é aquela prova obtida ou colhida violando regras de direito processual penal. Na verdade, tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Penal não fizeram essa diferenciação que é realizada pela doutrina. Na realidade, se houver uma prova ilícita, essa prova é vedada no ordenamento jurídico brasileiro. Consequentemente, ela não poderá ser utilizada. Daí, então, ela deverá ser desentranhada dos autos. Havendo ilicitude, a prova deve ser desentranhada, retirada dos autos. Por outro lado, nós vamos perceber que o legislador também não adotou a prova ilícita por derivação. Também vedou o uso desse tipo de prova no processo penal. Agora, um detalhe importante. Hoje nós temos uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, portanto, uma série de julgados no sentido de que será possível, sim, o uso da prova ilícita desde que para favorecer a pessoa do réu. Então, a regra é de que não há possibilidade de aproveitamento de uma prova ilícita. Ela deve ser desentranhada dos autos, mediante um incidente específico acompanhado pelas partes. Só que, por outro lado, se essa prova ilícita for para favorecer o réu, em nome do princípio do favor rei, do favor libertatis, ela poderá ser utilizada. Por outro lado, nós vamos perceber que o Código de Processo Penal estabelece uma restrição em relação ao tipo de prova a ser utilizada. É uma restrição de natureza civil. O artigo 155, parágrafo único, diz que em relação ao estado das pessoas, deve ser verificado o que diz o Código Civil. Portanto, um exemplo, se eu tiver que necessariamente comprovar um casamento na esfera criminal, eu tenho que me valer justamente da matéria de natureza civil, do tipo de prova que é previsto na legislação civil para a comprovação do casamento, no caso, a respectiva certidão. Então, vem uma restrição prevista no Código de Processo Penal, justamente impor, portanto, uma observância quanto ao estado das pessoas às regras de direito civil. Por último, em relação à teoria geral da prova, é importante falar a respeito do ônus da prova. Notem que não se fala aqui de obrigação de provar. Na verdade, aqui o ônus da prova é um encargo que compete àquele a quem alega algum fato no processo penal. E aí vem a pergunta, quem primeiro alega um fato no processo penal? Aquele que oferece denúncia, aquele que oferece a queixa-crime. O Ministério Público ou o querelante. Ou seja, a princípio, o ônus da prova, o encargo de comprovar a alegação, pertence à acusação. Então, a priori, o ônus da prova, o encargo de provar, compete à acusação. Todavia, se o réu, se o querelado, se o acusado, se o denunciado vier a trazer à tona, trazer à baila perante o magistrado qualquer outro fato que modifique, que extingua, que, portanto, torne diferente aquela alegação inicialmente trazida pela acusação, o ônus da prova se inverte e, consequentemente, passa a ser ele o responsável pela comprovação. Um exemplo clássico que é trabalhado pela doutrina, que é dado pela doutrina e que é bastante elucidativo. Se, eventualmente, o Ministério Público oferece uma denúncia contra o réu pelo crime de homicídio e o réu vem em sua defesa e alega que agiu amparado num excludente de ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa, nesse momento o ônus da prova se inverte e caberá, então, ao réu comprovar a ocorrência dos requisitos da legítima defesa, da agressão injusta, atual e iminente, que ele utilizou-se de meios necessários e moderados e assim por diante. O que acontece? Aquele que alega e não prova sofre o prejuízo. Que prejuízo? O prejuízo de não ter a sua alegação considerada pelo magistrado. Então, a princípio, a acusação alega a prática de uma infração penal. Consequentemente, deve ela comprovar a ocorrência dessa infração penal. Se eventualmente vem o réu e adota, aplica, concede ao magistrado uma nova alegação no sentido de que aquela acusação está errada, o ônus da prova se inverte e passa a ser dele o encargo da demonstração da veracidade, da verdade dessa alegação.
Vamos ainda continuar falando agora a respeito dos meios de prova previstos no Código de Processo Penal, os chamados meios típicos de prova. Por quê? Estão expressamente determinados, descritos no Código de Processo Penal. E nós começamos justamente seguindo a ordem do CPP, falando em primeiro lugar a respeito do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Primeiramente, é importante dizer que a prova pericial é uma prova realizada com a ajuda, com o auxílio de um expert, ou seja, de um perito, de alguém que tenha conhecimento especializado a respeito da matéria. Conhecimento especializado que talvez muitas vezes o magistrado não tenha. Então, necessariamente, o Código de Processo Penal vem e coloca que a prova pericial deve ser realizada por um perito oficial, que é aquele que prestou o concurso para o desempenho desse encargo. Se eventualmente nós não tivermos um perito oficial, nós vamos poder nos servir de dois peritos extraoficiais, que não são oficiais. Portanto, pessoas portadoras de diploma de curso superior e que, portanto, tenham o conhecimento especializado a respeito da matéria a ser esclarecida, a ser elucidada. O Código de Processo Penal, então, estabelece: se o perito é oficial, basta um para a realização da perícia. Se o perito não é oficial, nós vamos ter a necessidade de dois. Todos eles, necessariamente, devem ter diploma de curso superior. Um outro detalhe: embora o Código de Processo Penal preveja a prova pericial como um meio de prova a ser utilizado pelas partes, pelo juiz para a comprovação de fatos, é importante dizer que o juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial. Mas o juiz, ele não está, então, adstrito ao que o perito diz. Mas é claro, o juiz ele não pode simplesmente desconsiderar a conclusão do perito de uma forma leviana. O juiz vai ter que muito bem fundamentar a sua decisão de não considerar verossímeis aqueles fatos que foram colocados ou aquelas conclusões que foram colocadas pelo perito. Então, embora o magistrado não esteja vinculado à conclusão do laudo pericial, ele deverá muito bem fundamentar a sua decisão, que despreza a conclusão do perito, para que a sua decisão não possa ser revista em segunda instância ou, eventualmente, em instância especial, por ser, portanto, totalmente descabível. É importante também dizer que o artigo 159, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, permite a apresentação pelas partes de quesitos, ou seja, se a parte quiser apresentar questionamentos aos peritos em relação à prova a ser verificada e, portanto, ao juízo de valor a ser emitido, isso é permitido. O Código de Processo Penal prevê expressamente. Da mesma forma, o Código de Processo Penal prevê que a parte pode nomear assistente técnico e, consequentemente, ter mais uma opinião em relação à perícia que está sendo realizada. Por último, é importante também observar que o artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1, prevê a possibilidade das partes requererem a oitiva dos peritos durante a instrução criminal, para esclarecer alguma dúvida em relação ao laudo que foi apresentado. Tanto é assim que nos procedimentos ordinários, sumário, procedimento especial do Tribunal do Júri, prevê-se lá, logo após a oitiva das testemunhas, a possibilidade da oitiva dos peritos. Então, a parte, se julgar necessário, poderá requerer essa oitiva. Vamos falar agora de uma das perícias mais importantes no processo penal, se não a mais importante, o chamado exame de corpo de delito. E o que é o exame de corpo de delito? Às vezes a gente tem a impressão que exame de corpo de delito é uma perícia realizada sobre o corpo da vítima no crime de homicídio. Não. Na verdade, corpo de delito é qualquer vestígio material deixado pela infração. Então, eu posso ter o corpo da vítima como um vestígio material deixado pela infração, eu posso ter um projétil incrustado na parede como vestígio material da infração, eu posso ter uma fechadura arrombada, é um vestígio material da infração, eu posso ter um sêmen encontrado no corpo da vítima, é um vestígio material da infração. A perícia realizada sobre o vestígio da infração é o exame de corpo de delito. Então, uma coisa é o vestígio, corpo de delito. Outra coisa é o exame de corpo de delito, que é a perícia realizada sobre tal vestígio.
Nós vamos verificar que o Código de Processo Penal, especificamente no artigo 158, diz: nos crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, é imprescindível. Por quê? Porque é justamente por meio do exame de corpo de delito que irá ser feita a comprovação da ocorrência, da existência do crime. É justamente por meio do exame de corpo de delito que se dará a comprovação da materialidade do crime. Daí, então, por isso, a imprescindibilidade desse exame nos crimes denominados materiais. Por outro lado, o próprio artigo 158 diz que o exame de corpo de delito pode ser direto ou indireto. Qual que é a diferença? No exame de corpo de delito direto, o perito analisa diretamente os vestígios da infração e, portanto, emite um laudo. Já no exame de corpo de delito indireto, o perito ele já não tem mais os vestígios da infração em mãos. Ele tem outras observações, outras informações. Então, por exemplo, ele tem o prontuário da vítima, que foi atendida no hospital. Ele tem ainda as receitas médicas, os exames que foram feitos, os exames laboratoriais. Com base em todas essas informações, ele emite um laudo. Esse é o exame de corpo de delito indireto. Então, qual é a diferença essencial? No exame de corpo de delito direto, a perícia é feita sobre os vestígios da infração que ainda existe. No exame de corpo de delito indireto, os vestígios da infração já desapareceram e a perícia é realizada por meio de outras informações que digam respeito aos vestígios. Nos dois casos, o perito emite um laudo, no exame de corpo de delito direto e no exame de corpo de delito indireto. Agora, vem o artigo 158 dizer: esse exame de corpo de delito ele é tão importante, ele é imprescindível, mas ele não pode ser suprido pela confissão. Então não adianta nada, de repente, não ter sido encontrados os vestígios, não se ter informação para se fazer um exame de corpo de delito indireto e haver tão somente a confissão do réu, no sentido de que de fato praticou a infração penal. A falta de exame de corpo de delito, pela regra do Código de Processo Penal, não pode ser suprida pela confissão do réu, regra expressa. Mas pode ser suprida por quem? Pode ser suprida por prova testemunhal. Então percebam, nos crimes que deixam vestígios, eu tenho que tentar comprovar a existência do fato, primeiro, pelo exame de corpo de delito direto. Caso não seja possível, pelo exame de corpo de delito indireto. Caso não tenha vestígios e também não tenha informações a respeito desses vestígios, consequentemente, eu vou poder me valer de prova testemunhal. Então, ou eu tenho exame de corpo de delito, direto ou indireto, ou eu tenho a prova testemunhal para a comprovação da infração penal. A confissão não serve por expressa disposição legal. Além disso, em razão dessa indispensabilidade, em razão dessa imprescindibilidade, o exame de corpo de delito, por expressa disposição legal, poderá ser realizado a qualquer dia e a qualquer hora. E por último, como é imprescindível, como é indispensável, ao contrário das demais perícias que são possíveis dentro de um devido processo legal, ele não pode ser negado, seja pela autoridade policial, seja pela autoridade judiciária, conforme a regra do artigo 184 do Código de Processo Penal. Temos ainda uma outra modalidade de exame que não deixa de ser um exame de corpo de delito, mas que é denominado pelo Código de Processo Penal de exame complementar. O exame complementar, ele está previsto lá no artigo 168 e é específico para os casos de lesão corporal. Por quê? Nós sabemos que pelo artigo 129 do Código Penal, a lesão corporal pode ser leve, pode ser grave, pode ser gravíssima. E muitas vezes, num primeiro momento, não há como se dizer se aquela lesão será apenas leve, se será grave ou, eventualmente, ela pode evoluir para uma lesão corporal gravíssima. Então, muitas vezes, eu me sirvo do chamado exame complementar, que vai ter a finalidade de suprir uma deficiência de um primeiro exame de corpo de delito realizado ou retificar um primeiro exame de corpo de delito utilizado. Então, muitas vezes, a vítima comparece ao Instituto Médico Legal, ou Médico e Odontológico Legal, para fazer o exame de corpo de delito, e o perito não tem condições de analisar desde logo a gravidade das lesões. E aí ele coloca, às vezes, lá uma observação, depende de exame de corpo de delito complementar, ou seja, a vítima deverá comparecer novamente dentro de um prazo estipulado na lei de 30 dias para realizar esse exame complementar e se verificar efetivamente o grau das lesões corporais.
Então, é essa a finalidade especial do chamado exame complementar. Agora, é importante também lembrar que, assim como o exame de corpo de delito em geral, o exame complementar pode ser suprido por prova testemunhal. Então, se eventualmente a vítima não compareceu ao Instituto Médico Legal para a realização do exame complementar, não foi possível, então, suprir uma deficiência de um primeiro exame de corpo de delito já realizado, nada impede que a prova testemunhal supra a falta, ou seja, que testemunhas que compareçam durante a instrução criminal confirmem, então, a ocorrência de uma lesão corporal mais grave. Então, é perfeitamente possível isso, graças ao artigo 168, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Vamos falar ainda a respeito de um segundo meio de prova previsto no Código de Processo Penal, que é o chamado interrogatório. Antes de mais nada, é importante dizer que o interrogatório é um ato exclusivo do réu. Portanto, só o réu é interrogado no processo penal. Eu não falo de interrogatório de testemunha, interrogatório da vítima. Na verdade, eu falo oitiva de testemunha, oitiva da vítima. Réu é interrogado. Na verdade, o interrogatório vai ser justamente aquele momento, aquela oportunidade que é conferida ao réu de comparecer perante o juiz e dar a sua versão do fato. E exercer o que a gente chama de autodefesa. Ele poderá, então, permanecer calado, ele poderá mentir, omitir fatos que lhe prejudiquem, ele poderá dizer a verdade, confessar a prática do crime, ou seja, ele exercerá a sua autodefesa como bem lhe aprouver. Inclusive, pode até não comparecer no ato do interrogatório, consequentemente sendo declarado réu. Na verdade, é uma opção. Como ele vai exercer a sua autodefesa é problema dele. Claro que necessariamente ele deverá ser instruído. Por quê? Porque nós vamos perceber que existe a necessidade da presença obrigatória do defensor no ato do interrogatório. Então, como ele vai se manifestar? É porque justamente ele já teve uma entrevista prévia com o seu defensor e, consequentemente, esse defensor então já o orientou no melhor sentido. Não, o ideal é confessar, não, o ideal é permanecer calado, não, o ideal é omitir essa situação, essa circunstância. Tudo isso em nome do princípio da ampla defesa, que abrange não só a autodefesa do réu, mas também a defesa técnica. Então percebo, no final das contas, que o interrogatório ele tem uma natureza mista. Ele é, ao mesmo tempo, um meio de prova e um meio de defesa. Ele é um meio de prova porque ele forma a convicção do juiz acerca da infração penal que foi praticada. E é um meio de defesa porque justamente possibilita ao réu exercer a sua autodefesa. Então ele tem natureza mista. Volto a dizer que necessariamente a ampla defesa ela abrange não apenas a autodefesa ser realizada pelo próprio réu, mas a defesa técnica, e essa é imprescindível. E essa ela é indispensável, imprescindível a tal ponto de que a falta da defesa técnica gera a nulidade do processo. Consequentemente, então, o advogado vai ter que estar presente no ato do interrogatório e vai ter que ser garantida a entrevista prévia com o defensor antes de ser realizado o interrogatório. E mais, ainda há a possibilidade do exercício do contraditório no interrogatório. Por quê? Porque anteriormente, se nós verificarmos a nossa legislação, o réu ele era simplesmente interrogado pelo magistrado, só o juiz podia fazer perguntas. Agora não. O artigo 188 do Código de Processo Penal permite que as partes possam fazer perguntas à pessoa do réu. Então o juiz interroga e posteriormente abre a palavra para as partes questionarem o que entenderem necessário. Além disso, o artigo 185, parágrafo 1º do Código Penal, prevê que o ideal é que o réu que se encontre preso seja interrogado no estabelecimento em que se encontrar detido. Essa é a regra, mas nós sabemos que nem sempre isso é possível. Se eventualmente isso não for possível, o réu então será escoltado até o fórum para que possa ser, enfim, interrogado. Mas a regra é que réu preso deve ser interrogado no estabelecimento onde se encontre preso. Vamos ainda verificar que o artigo 185, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, fala a respeito da possibilidade do chamado interrogatório por videoconferência.
Então, é possível o interrogatório por videoconferência? Sim, assim como nós vamos ver que é possível a oitiva das testemunhas por videoconferência. Mas no que se refere ao interrogatório, o dispositivo legal, o artigo 185, exige que o juiz fundamente o porquê de estar realizando o interrogatório por videoconferência. Então, o juiz vai ter que justificar, vai ter que expor os motivos pelos quais está optando pelo interrogatório por videoconferência. Isso segundo a previsão expressa do artigo 185, parágrafo 2º. Por último, em se tratando de interrogatório, é importante dizer que há necessidade, ou, na verdade, há a possibilidade da renovação do interrogatório. Então, se o juiz entender necessário ouvir novamente a pessoa do réu, se o juiz entender necessário sanar eventual nulidade existente no interrogatório do réu, ele pode renovar esse interrogatório. Isso está previsto no artigo 186, e o 186 diz que o juiz pode fazer isso de ofício ou mediante requerimento das partes. Depois de falarmos a respeito do interrogatório, é importante tratarmos a respeito da confissão. O Código de Processo Penal vem, antes de mais nada, falar que a confissão deve ser medida como qualquer outro meio de prova previsto no Código de Processo Penal. Isso quer dizer que, necessariamente, a confissão deixou de ser a rainha das provas. O juiz, ele deve necessariamente comparar o conteúdo da confissão com as demais provas que existem no processo, para ver se existe uma compatibilidade, uma consonância, uma sintonia. Então, se o réu vier e confessar a prática de um crime, o juiz deve confrontar essa informação com a prova testemunhal, com a prova documental, com a prova pericial, com o reconhecimento que foi feito e apenas adotar o conteúdo da confissão como verdadeiro se houver essa consonância, se houver essa sintonia. Então, o valor da confissão é o mesmo valor que tem qualquer outro tipo de prova no processo penal. No final das contas, nós então chegamos a uma conclusão. Não existe hierarquia entre os meios de prova no processo penal. Todos eles estão em mesmo pé de igualdade. O que vai diferenciar uma prova em relação a outra? O valor probatório que o juiz conferir a um meio de prova em relação a outro. Vamos verificar ainda que a doutrina fala a respeito da chamada confissão qualificada. E o que seria a confissão qualificada? Seria aquela confissão em que o réu atribui a si próprio, admite a autoria do fato, mas acrescenta uma circunstância que o beneficia. Todas as vezes que isso acontecer, nós temos uma confissão qualificada. Um exemplo, o réu ele assume a prática de um crime de homicídio, mas diz que agiu em legítima defesa. O que o juiz vai fazer com essa confissão? O juiz ele vai verificar, então, o conteúdo da confissão em relação aos demais meios de prova. E só vai tomar da confissão aquilo que for efetivamente verdadeiro, aquilo que o juiz sentir que tem sintonia com as demais provas produzidas no processo. Isso se chama de caráter da divisibilidade da confissão, ou uma característica denominada cindibilidade. O juiz vai poder dividir o conteúdo da confissão e extrair dele apenas aquilo que tiver consonância com os demais meios de prova. Então, no caso, por exemplo, de uma confissão qualificada, se o réu diz que praticou o crime de homicídio, mas diz que agiu em legítima defesa, se eventualmente não ficar comprovada a ocorrência da legítima defesa, o juiz pode considerar dessa confissão tão somente a parte em que o réu diz que assume, diz que é o autor do crime de homicídio, em razão desse caráter da divisibilidade, também denominado de caráter da cindibilidade da confissão. Temos ainda uma segunda característica da confissão que está prevista também no artigo 200, que é a característica da retratabilidade. Isso quer dizer que a confissão é retratável. O réu que assumiu a autoria do fato pode, a qualquer tempo no processo, voltar atrás em relação a essa assunção de autoria, em relação a essa confissão. Então, moral da história, a confissão tem duas características expressamente previstas no Código de Processo Penal: a retratabilidade e a divisibilidade, também chamada de cindibilidade. Por outro lado, o Código de Processo Penal fala também a respeito da pessoa da vítima, do ofendido, daquele que geralmente é o sujeito passivo da infração penal.
E aí diz no artigo 281 que sempre que possível há necessidade de se ouvir a pessoa da vítima. Por quê? Principalmente naqueles crimes que são cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é fundamental. Tanto é importante que o próprio legislador admite a chamada condução coercitiva, ou seja, condução sob vara, condução mediante força policial. Se o ofendido for intimado e não compareceu para dar a sua versão do fato, o juiz pode mandar conduzi-lo à sua presença, previsão expressa do Código de Processo Penal. E por último, justamente verificando que a vítima tem que ter informação, tem que ser comunicada a respeito do processo que foi instaurado, já que ele é o principal interessado em saber se o agente será punido ou não, responsabilizado ou não pela infração, vem o legislador e diz, no artigo 201, parágrafo 2º, que o ofendido deve ser comunicado acerca dos atos processuais que forem sendo praticados, mesmo que não tenha se habilitado como assistente de acusação. Então ele vai ser intimado da sentença, eventualmente se o réu foi preso ou eventualmente saiu da prisão. Isso tudo em conformidade com a regra do Código de Processo Penal. Vamos falar ainda de um dos meios de prova mais comuns no processo penal brasileiro. Enquanto que lá no Código de Processo Civil a prova mais utilizada é a documental, aqui no processo penal, sem sombra de dúvida, a prova mais utilizada é a prova testemunhal. Por quê? Sempre teve alguém que viu ou que pelo menos ouviu dizer a respeito da infração e que, consequentemente, pode dar o seu testemunho perante o juiz a respeito do que sabe sobre a infração penal cometida. Para começar, o Código de Processo Penal previu, portanto, um capítulo específico para a chamada prova testemunhal. Notem que é um capítulo diferente do ofendido, portanto, a vítima, embora muitas vezes arrolada no rol de testemunhas pela acusação, não é testemunha. Testemunha é aquela pessoa que geralmente não vai ter um interesse no resultado da causa. Mas nós vamos perceber o seguinte, que o Código de Processo Penal, especificamente no artigo 202, diz que qualquer pessoa pode ser testemunha. Então, no processo penal brasileiro, não existe restrição em relação a quem possa ser testemunha. Então, o mudo, o surdo-mudo pode ser testemunha, o cego pode ser testemunha, uma criança pode ser testemunha, um idoso pode ser testemunha, o presidente da República pode ser testemunha, uma prostituta pode ser testemunha, qualquer pessoa, independentemente de quaisquer características, pode ser testemunha no processo penal. Agora, na verdade, a partir do momento que a pessoa é arrolada como testemunha e vai ser ouvida como tal, ela vai ter uma obrigação, um primeiro dever, que é o chamado dever de depor. A testemunha tem que falar sobre o que sabe, ou o que ouviu dizer a respeito da infração penal. Se eventualmente a testemunha não quiser depor, não quiser falar, ela estará sujeita às penas do crime de falso testemunho. Por quê? Porque falso testemunho não é apenas falsear a verdade. Falso testemunha é calar a verdade, é omitir a verdade. Portanto, se eventualmente alguém for arrolado como testemunha e recusar-se a depor, este alguém poderá ser responsabilizado pelo crime de falso testemunho. O Código de Processo Penal diz, então, que as pessoas têm o dever de depor. Só que o próprio Código estabelece algumas pessoas que vão poder eximir-se da obrigação de depor. Parentes do réu, parentes da vítima. Portanto, se eventualmente o irmão do réu for chamado, ele pode se eximir da obrigação de depor. Agora, a não ser que o seu testemunho seja a única forma de elucidar a infração. Nesse caso, então, o artigo 206 não admite a recusa ao dever de depor. Compromisso de dizer a verdade. As testemunhas, quando chamadas, elas são compromissadas no dever de dizer a verdade. A partir do momento que a testemunha compromissou-se no dever de dizer a verdade, se não o disser, se faltar com a verdade, ficarão sujeitas às penas do falso testemunho. O 203 prevê isso de forma expressa, mas o 208, da mesma forma como fez o 206, vem estabelecer um rol de pessoas que não prestam compromisso de dizer a verdade. E quais são essas pessoas? Menores de 14 anos, deficientes mentais e as pessoas do 206, parentes do réu, parentes da vítima. Consequentemente, não prestam compromisso de dizer a verdade.
Mais um dever que tem a testemunha, dever de comparecimento. Ou seja, uma vez arrolada como testemunha, uma vez intimada para comparecer numa audiência para dar o seu testemunho, necessariamente a testemunha deve comparecer. Por quê? Porque se eventualmente não comparecer, estará sujeita às sanções previstas em lei para tal, previstas lá no artigo 218 do Código de Processo Penal e 219. Ou seja, para começar, vai poder ser conduzida coercitivamente. Além disso, vai poder ser-lhe imposta uma multa pelo magistrado. E terceiro, ainda é possível o processo crime por desobediência. Então, existe, a priori, um dever de comparecimento. Claro que, se vocês verificarem, o Código de Processo Penal estabelece que, em determinados casos, o juiz pode ir até testemunha. Se a pessoa, de repente, por enfermidade, por velhice, não tem condições de comparecer em juízo, o juiz pode ir até ele e, consequentemente, realizar a sua oitiva. Da mesma forma, algumas pessoas, como o presidente da República, vice-presidente, pode, na verdade, deixar de comparecer e fazer o seu depoimento por escrito. Só que são exceções. A regra é que existe o dever de comparecimento. O Código de Processo Penal também fala a respeito das testemunhas proibidas de depor. São aquelas pessoas que, em razão do ofício, do ministério, da profissão, devam guardar segredo a respeito do que sabem. Então, essas pessoas, a priori, a princípio, estão proibidas de depor. Mas essa é uma proibição absoluta? Não. O próprio Código de Processo Penal, no artigo 206, prevê expressamente que as pessoas poderão abrir mão dessa proibição, se quiserem dar o seu depoimento. Então vem o legislador e diz, olha, se a testemunha for desobrigada pela parte interessada e quiser dar o seu depoimento, ela poderá ser ouvida. Então a proibição que existe no Código de Processo Penal, ela não é uma proibição absoluta. Só que a pessoa tem que querer dar o seu depoimento e tem que ser desobrigada pela parte interessada. Notem, então, que no final das contas, todo mundo pode ser testemunha, mas vai existir uma diferença entre aquelas pessoas que têm o dever de depor, as pessoas que têm o dever de dizer a verdade por serem compromissadas na forma da lei, pessoas que são proibidas de depor. Então, é perfeitamente possível que, no momento de uma audiência, eu possa arguir perante o magistrado a ocorrência de um vício, de um defeito, de uma circunstância que torne essa testemunha indigna de fé, suspeita de parcialidade ou mesmo proibida de depor. Como que se chama esse ato pelo qual eu arguo o vício da testemunha? É chamado pelo Código de Processo Penal de contradita. Então, a contradita é o ato pelo qual as partes, logo que inicia a audiência, arguem algum vício relativo à testemunha. Mas e aí, o que o juiz vai fazer? Tendo uma contradita da parte, o juiz simplesmente vai excluir a testemunha? Não. Se for uma testemunha que não tem o dever de depor, o juiz então vai verificar se essa pessoa quer ou não depor. Além disso, se é uma pessoa que não tem o compromisso de dizer a verdade, não precisa prestar esse compromisso, o juiz então deixará de compromissá-la na forma da lei, a ouvirá como informante, que é o nome dado às testemunhas que não têm o dever de dizer a verdade. Além disso, se for proibida de depor, vamos verificar se ela quer depor, se ela já foi desobrigada pela parte interessada. Então, conforme o caso, o juiz então vai tomar uma atitude relativa àquela circunstância que foi alegada. É importante dizer que o artigo 212 do Código de Processo Penal estabelece uma forma de se fazer a colheita do depoimento das testemunhas. E estabeleceu-se atualmente como regra o sistema cross-examination, ou seja, a inquirição direta da testemunha. Isso quer dizer que as partes poderão fazer perguntas diretamente à testemunha. Então eu não preciso requerer essa pergunta ao juiz para o juiz fazer à testemunha. Eu já faço direto. Seu fulano, boa tarde, boa tarde. O senhor pode me dizer a que distância o senhor se encontrava do réu quando ele efetuou o primeiro disparo? Estou falando diretamente com a testemunha. Agora, se eventualmente eu tiver que requerer para o juiz, aí é o chamado sistema presidencial. Excelência, eu gostaria de saber da testemunha a que distância ele se encontrava quando o réu efetuou o primeiro disparo. O juiz, então, fará a pergunta. Seu fulano, a que distância o senhor se encontrava e assim por diante.
Ou seja, percebam a diferença. O Código de Processo Penal, como regra, adotou o sistema direto. A parte faz pergunta diretamente à testemunha. O sistema chamado cross-examination. Agora, cuidado. No procedimento do tribunal do júri, na sessão de julgamento pelo tribunal do júri, os jurados só podem fazer as perguntas às testemunhas por meio do sistema presidencial. Ou seja, primeiro, falando a pergunta para o juiz presidente do tribunal do júri e o juiz presidente do tribunal do júri fazendo a pergunta à testemunha. Então, a regra é o sistema cross-examination, mas em plenário de julgamento, no tocante especificamente aos jurados, o sistema não é o cross-examination, o sistema é o presidencial. Continuamos. É possível, perfeitamente possível, previsão legal do artigo 222 do Código de Processo Penal, a oitiva da testemunha por carta precatória. Então, se eventualmente a testemunha residir fora da comarca do juízo processante, fora da subseção judiciária do juízo processante, expede-se uma carta precatória. É importante dizer, primeiro, né, que a testemunha será ouvida no local onde ela se encontrar e, segundo, no momento em que se expede a carta precatória, não se interrompe, não se suspende a instrução criminal que pode prosseguir. Então, expressa a previsão legal do artigo 222, no sentido de que a expedição da carta precatória para oitiva de testemunha não pode ter o condão de suspender a instrução criminal. Além disso, também foi previsto no artigo 222-A a oitiva da testemunha por carta rogatória, testemunha que, portanto, mora fora do país. E aqui nós temos uma peculiaridade. O Código de Processo Penal estabeleceu que necessariamente para a testemunha ser ouvida por carta rogatória, primeiro, eu tenho que arcar com os custos desta carta rogatória. Eu, como parte que arrolei a testemunha, que quero ver a sua oitiva, tenho que arrolar com os custos da carta rogatória. Tenho que arcar com os custos da carta rogatória. E segundo, eu tenho que dizer acerca da imprescindibilidade da oitiva dessa testemunha. Portanto, oitiva de testemunha por carta rogatória é possível, desde que preenchidos esses dois requisitos legais. Além disso, o Código de Processo Penal prevê no 209 caput a possibilidade da oitiva de uma testemunha que é determinada justamente pelo juiz, a chamada testemunha do juízo ou testemunha do juiz. Ou seja, o juiz entende necessário, relevante, importante ouvir uma testemunha. Ele mesmo pode determinar a sua oitiva de ofício, mesmo que não haja provocação da parte. Além disso, também é prevista a chamada oitiva da testemunha referida. Quem é a testemunha referida? O nome está dizendo. É a testemunha que foi referida por uma que foi arrolada e ouvida. Olha, eu não sei, na verdade, por que eu estou aqui. Quem sabe sobre o fato é o fulaninho. O fulaninho é a testemunha referida. O juiz pode inquirir essa testemunha referida, ele mesmo entendendo necessário ou a requerimento das partes. Além disso, existe a previsão do chamado testemunho ad perpetuum rei memoriam, ou seja, para a perpétua memória da coisa. Se eventualmente houver a possibilidade de que no momento devido da instrução criminal a testemunha não esteja mais à disposição, em razão de morte, em razão de velhice, em razão de ausência, eu posso pedir a produção antecipada da prova testemunhal, que vai ser justamente esse testemunho ad perpetuum rei memoriam. Ou seja, eu ouço previamente, antecipadamente a testemunha, com todas as formalidades previstas em lei, garantindo-se contraditória e ampla defesa, e esse testemunho poderá ser utilizado como meio de prova totalmente válido no processo penal. É importante lembrar que, em regra, a testemunha é inquirida verbalmente, pergunta-se verbalmente, resposta verbalmente. Todavia, é perfeitamente possível que eu faça isso por escrito. E o artigo 221 estabelece quem são as pessoas que podem dar o seu depoimento por escrito, em razão da função do cargo que ocupam. Por último, para a gente terminar a prova testemunhal, é importante dizer que a testemunha ela faz uma retrospecção do que aconteceu, do que ela viu, do que ela ouviu dizer. E deve ser feito isso de uma forma objetiva, sem que ela lance perante o magistrado juízos de ordem pessoal. Então, nós falamos que o testemunho tem uma característica, que é a característica da objetividade. Bem, nós terminamos essa primeira parte a respeito de provas no processo penal e, posteriormente, nós vamos falar mais a respeito dos meios de prova numa segunda aula. Eu te aguardo. Obrigada.